O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, nega negociação que neste momento, até agora há pouco, era dada como certa essa negociação no Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Se falando sobre Marcos Braz não viaja para o Uruguai, tá? Essa informação que temos, para tentar trazer Nicolás de la Cruz. O Flamengo vê que não há necessidade de o vice-presidente de futebol Marcos Braz ir até o Uruguai, e muito menos o Uruguai, porque o Nicolás mora na Argentina. Ele é uruguaio, mas está na Argentina jogando no River Plate, tem casa na Argentina. E o Flamengo está confiante nesta contratação e não vê necessidade de o vice-presidente de futebol Marcos Braz ir até lá para poder trazer o Nicolás de la Cruz. Vamos falar também sobre a situação envolvendo, meus amigos, olha só, hein? 3 clubes ingleses sonda a situação neste momento do garoto Wesley, lateral direito do nosso Mengão queridão. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, confirmando o que eu trouxe logo antes, mais cedo, no vídeo logo de mais cedo, olha só, informação importante sobre Everton Ribeiro, tá? O Flamengo, de fato, marcou a reunião com o empresário de Everton Ribeiro, Eduardo Batista, e com o jogador para a próxima semana, para selar de vez, para bater o martelo sobre essa situação de Everton Ribeiro. A renovação de Everton Ribeiro. Eu vou falar para vocês, eu sou a favor da renovação de Everton Ribeiro. O que eu não sou a favor é esse jogo duro que eles estão querendo aí realmente fazer. Cara, aceita o ano que o Flamengo está oferecendo. O Flamengo está oferecendo aí de bom coração, né? Pelo trabalho prestado que o Everton Ribeiro prestou ao Flamengo. O Flamengo vê merecidamente que o Everton Ribeiro dá para continuar mais uma temporada com o nosso amigão queridão. Se jogar bem, o Flamengo, quem sabe o Flamengo renova no final de 2024. Mas vamos ver como deve acontecer. O Flamengo oferece um ano, o empresário jogador e o jogador quer 2 anos. Vamos ver o que deve acontecer na próxima semana. Tem reunião marcada com o Eduardo Batista e com o Everton Ribeiro para selar de uma vez por todas essa situação do jogador. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Realmente, Everton Ribeiro merece 1 ano ou merece 2 anos de renovação de contrato com o nosso mais querido Brasil? Fica à vontade e deixe a sua opinião, beleza? Bom, se falando sobre negociações, saídas que pode acontecer, Everton Ribeiro inclusive pode deixar o Flamengo se caso não chegar a um acordo. Vamos falar sobre a situação envolvendo o Wesley, meus amigos. Olha só, hein? Daqui a pouco eu falo sobre a negociação que Marcos Braz negou nesse momento, que não existe negociação que foi dada como certa, mas primeiramente vamos falar sobre o Wesley. O Wesley é um jogador que o Flamengo não descarta negociar nessa próxima janela de transferências. Inclusive, o próprio Rodolfo Landim já deixou claro que a próxima janela de transferências chegar uma proposta bacana, que seja boa, uma proposta vantajosa, tanto para o Flamengo como também para o jogador, o Flamengo não vai dificultar uma saída de Wesley principalmente aí para o futebol europeu. E isso está muito perto de acontecer. Isso porque 3 clubes da Inglaterra demonstraram interesse em Wesley. Lembrando que no começo do ano, o Wesley quase assinou contrato, né, com o Barcelona da Espanha, mas por conta do fair play financeiro do Barcelona, o time de Catalão não efetuou a compra. Agora, com boa minutagem em 2023, o jovem aguarda uma boa proposta financeira para deixar o rubro-negro. E nesse momento, olha só, segundo Vitor Belotti, o jornalista Vitor Belotti, trouxe a informação que Crystal Palace, Bristol e também o Wolverhampton da Inglaterra sonda a situação do lateral direito Wesley do Flamengo. Os ingleses aguardam a abertura da janela de transferências para avançar nas negociações. O lateral, inclusive, já relatou ao Flamengo o desejo de jogar na Europa. Então vamos ver o que deve acontecer, essa situação envolvendo essas sondagens desses clubes europeus. Lembrando que nenhum desses clubes que eu mencionei agora, o Crystal Palace, o Bristol e também o Wolverhampton, não chegaram nenhum deles a apresentar uma proposta concreta oficial ao Flamengo pelo lateral direito, o Wesley. Hoje na posição o Flamengo tem o Wesley, tem aí Mateuzinho
e também tem Varela. O Flamengo não descarta a contratação de mais um jogador para a posição em 2024. Vou lembrando que o Flamengo pode inclusive negociar o Wesley a qualquer momento. Clubes já estão interessados. Mateuzinho deve deixar o Flamengo. Agora, situação de Varela. Varela deve aí, né, continuar no Flamengo para brigar por espaço. Mas não vale destacar. Se chegar a proposta vantajosa, o Flamengo também não vai dificultar. O Flamengo deve negociar também o Varela. Essa é a tendência da diretoria rubro-negra. E se falando sobre Mateuzinho, olha só a informação que eu vou trazer para vocês nesse exato momento. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, negou e deu, posso falar assim, né, um tapa na cara de todo mundo que já estava falando que essa negociação já estava praticamente certa. Eu cheguei a apurar detalhes e, de fato, o Flamengo estava negociando com o Corinthians. O próprio Vene Casagrande trouxe essa informação, que o Flamengo estava muito próximo de fechar um acordo com o Corinthians, Mateuzinho e Thiago Maia por Fausto Vera. E conforme as informações, olha só, Marcos Braz negou haver negociação envolvendo Thiago Maia e Mateuzinho por Fausto Vera neste momento. O vice-presidente de futebol ressaltou que tudo pode acontecer, mas que atualmente não há conversas entre Flamengo e Corinthians para a troca dos jogadores. Lembrando que o Corinthians tem interesse na contratação de Gabigol, mira a contratação de Gabigol, mas nesse momento não existe nenhuma negociação, nenhuma conversa entre Corinthians e Flamengo pela troca desses jogadores, segundo o vice-presidente de futebol Marcos Braz, e a informação que foi trazida com exclusividade no Coluna do Flamengo. Então, assim, o que eu posso falar? Aconteceu uma reviravolta em toda essa especulação, essas negociações, essas informações que estavam vazando. Será que não existe nenhuma conversa, nenhuma negociação? Ou será que o Marcos Braz está falando a verdade ou não está falando a verdade? Quem realmente está falando a verdade nesse lado aí? Será que o Marcos Braz não quer realmente expor, né, as negociações com o clube paulista? O que vocês acham? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas eu prometo que eu vou apurar tudo detalhadozinho e é claro que eu vou deixar você sempre muito bem informado, beleza? Bom, e por se falar sobre o vice-presidente de futebol Marcos Braz, saiu uma informação nesta quinta-feira que Marcos Braz estaria de viagem marcada para o Uruguai. Nessa viagem, Marcos Braz tinha como o objetivo de poder trazer o meio-campista Nicolás de la Cruz. Lembrando, antes de eu completar as informações, o Nicolás de la Cruz está na Argentina. Simples, porque o jogador ainda não está de férias. O jogador está atuando ainda pelo clube argentino, né? Tem lá o campeonato da Copa Argentina, né? Nesses jogos finais aí da Argentina. E o River Plate está disputando. E nesse momento a informação que temos é o seguinte. Segundo o jornalista Léo José, lá do Coluna do Flamengo, ele trouxe o seguinte: Marcos Braz não tem viagem marcada para o Uruguai. Não tem viagem marcada para o Uruguai. Até porque de la Cruz mora na Argentina e o Flamengo não vê necessidade de uma viagem agora. E uma fonte minha falou o seguinte: acredito que há boas chances de a transferência ser concretizada. Então, né, o Léo José trazendo a informação que Marcos Braz não tem viagem para o Uruguai. Mano, vamos ver o que deve acontecer, né? A gente já está esperando aí realmente essas duas contratações. O Flamengo está focado na contratação de Nicolás de la Cruz e de Léo Ortiz neste momento. Inclusive eu tenho uma informação importante envolvendo a lesão no Nicolás de la Cruz, hein? Nicolás de la Cruz não participou do treino do River Plate. Neste momento desfalca o treino do River Plate. De la Cruz sofreu um problema no adutor da coxa direita ainda no aquecimento do jogo entre River Plate e Rosário Central.
No entanto, o meio-campista uruguaio deverá estar à disposição da equipe de Buenos Aires no dia 22 de dezembro, em duelo diante do vencedor entre Rosário Central e Platense da Argentina, válido pela final da Copa Argentina, ok? Rosário Central e Platense faz a final, e o vencedor entre Rosário Central e Platense vai jogar com o River Plate da Argentina pela Supercopa da Argentina, tá, gente? Então vamos ver o que deve acontecer aí, mas é uma lesão que não preocupa a contratação de Nicolás de la Cruz, a chegada de Nicolás de la Cruz no nosso Mengão queridão. O Flamengo está disposto a pagar os 16 milhões de dólares, que gira em torno de 80 milhões de reais. O River Plate já está ciente disso. O River Plate só está esperando mesmo o pagamento. Caiu o Pix, cair na conta, mas o Flamengo está acertando os últimos detalhes com o jogador para poder realmente ir para cima do River Plate, já pronto, convicto da contratação e ponto final. Então vamos seguir focado com tudo. Nesse momento, segundo o Léo José, não tem viagem de Marcos Braz. Segundo Marcos Braz, não tem negociação com o Corinthians. Situação envolvendo a possível saída de Wesley do Flamengo. Clubes estão interessados. E Everton Ribeiro com reunião marcada para a próxima semana para definir o futuro do meio-campista. Então fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.